Olá, eu me chamo Diogo e nós vamos falar sobre sintaxe, mais especificamente sobre oração, período e frases. Sintaxe é a relação dos conjuntos de combinação, ordenação e dependência e concordância que se estabelecem entre determinadas palavras, entre orações, que vão constituir um determinado enunciado. Também é conhecido como sintaxe a parte da gramática que vai estudar as relações de combinação entre determinados vocábulos. Nesse sentido, a sintaxe ela vai abranger e ela vai abarcar a compreensão da estrutura de frases e orações. A frase ela é um enunciado que tem um sentido completo e que ela pode ter ou não ter nenhum tipo de verbo. Se ela não tiver verbo, ela é uma frase nominal, mas se ela tiver verbo, ela vem a ser uma frase verbal. A frase nominal é aquela frase que não tem verbo, mas ela tem o seu sentido amplo da palavra. Ela não vem deixar a desejar simplesmente por não ter verbo, como por exemplo a palavra socorro. Com a palavra socorro, você já consegue ter uma ideia de que a pessoa está precisando de ajuda. Ela não precisa desenvolver todo um contexto, criar toda uma oração, toda uma estrutura de palavras para que você entenda que ela está lhe pedindo ajuda. A simples frase socorro, ela já tem um sentido completo e ela é uma frase nominal, porque ela não tem verbo. E a mesma coisa vai acontecer com a frase que frio. Por exemplo, só de eu falar que frio, você já está entendendo que eu estou com frio, você já está entendendo que isso daí ele é um verbo curtinho e que também tem um sentido completo que vai auxiliar aquela pessoa que ela está ouvindo a sua mensagem a entender que você está com frio. Outro exemplo que nós podemos dar é a nova alta do dólar. Por exemplo, a nova alta do dólar, ela é uma frase que não tem verbo. Resumindo, ela é uma frase nominal e que ela também tem um sentido amplo, apesar de não ter nenhum verbo em sua composição estrutural de palavras. Recapitulando, frases nominais são frases que não têm verbos. As frases verbais também vão ser frases que têm sentido amplo e completo, só que na sua composição estrutural de palavras, ela vai ter verbo. Simples assim. Então, resumindo, a frase ela pode ser dividida em dois tipos: frase verbal e frase nominal. A frase nominal ela não contém verbos e as frases verbais vão conter verbos. Então, vamos dar exemplo de uma frase verbal. Olha só, o dólar aumentou novamente. Note que o verbo aumentar, aumentou de aumentar, é um verbo que está dentro da estrutura da palavra, da frase. É um verbo que ele vai estar dentro e ele vai estar compondo a estrutura da frase. Por isso, essa frase ela seria uma frase verbal. Mas note que ainda há pouco eu dei um exemplo de a nova alta do dólar, que era uma frase não verbal, ou seja, uma frase nominal. Ué, mas elas não têm o mesmo sentido, elas não estão dizendo a mesma coisa? Sim, na verdade elas estão, e inclusive elas estão dizendo algo que não é mentira, o dólar ele tem aumentado cada vez mais. Isso é um fato e uma notícia bem comum nos dias de hoje. No entanto, se atendo à questão estrutural da palavra, a nova alta do dólar e o dólar aumentou novamente, nós vamos ter aí duas tipologias de frase. A frase verbal e a frase não verbal. A frase verbal vai ser o dólar aumentou novamente, porque na sua composição estrutural de palavras tem verbo. E já em o dólar, a nova alta do dólar, já não vai ter verbo na sua composição estrutural de palavras. Então, elas querem dizer a mesma coisa, só que uma delas tem verbo e a outra dela não tem. Sigamos então para o próximo exemplo. O próximo exemplo é: estou estudando bastante e sei que eu vou fazer uma boa prova. Bom, aqui eu vou ter um determinado enunciado, que é esse enunciado aí que eu acabei de falar para você. Estou estudando bastante e sei que vou fazer uma boa prova. Esse enunciado ele vai ter um sentido completo, que é eu
estou, do verbo estar, estudando, do verbo estudar, bastante, e sei que vou fazer uma boa prova. Então, qual que é o verbo dessas palavras? Estou estudando, sei e vou fazer. Por isso, ela é uma frase verbal. Aí ela tem 3 composições de verbo. Estou estudando, sei e vou fazer. Ué, mas estou estudando é um verbo? Sim, e já já eu vou te explicar por que estou estudando é apenas considerado apenas um verbo. Então fica aí ligadinho e presta bastante atenção para que você possa entender isso de uma maneira bem didática, de uma maneira bem metodológica, para que você nunca mais venha esquecer o que é uma oração. Não. Na gramática, a oração ela vem ser um enunciado organizado e estruturado em torno do verbo ou de uma locução verbal. Eu vou repetir. Oração ele é um enunciado organizado, um enunciado estruturado em torno do verbo ou da locução verbal. Então, vamos aos exemplos. O empate favoreceu os donos da casa. Bem, essa é uma frase verbal, porque aí ela vai ter um verbo. E qual que é o verbo? O verbo é favorecer. O empate favoreceu os donos da casa. Então, favoreceu é a conjugação do verbo favorecer. Sendo assim, essa frase ela é uma frase verbal. Então vamos a outros exemplos. O site preenche a rotina de criança com criatividade e conteúdo educativo. Então vamos lá. Bem, eu olho para essa frase e já notadamente ela é uma frase verbal, porque logo a gente consegue localizar o verbo. E qual que é o verbo dessa frase? O verbo dessa frase é o verbo preencher. Tem mais algum verbo aí? Não. Se não tem nenhum verbo, logo essa é uma oração. Mas preste bem atenção. Se tiver mais de um verbo, gente, aí já vai ser outra coisa. São 2 orações. Então, cada oração tem apenas um verbo ou locução verbal, que é o caso do próximo exemplo. Os cientistas estão realizando pesquisas sobre o vírus. Estão realizando. Ele é apenas um verbo. Bom, aqui você bate o olho e você já vê. Bom, aí tem um verbo, né? Bom, tem um verbo. Mas tem só um verbo? Na verdade, mais ou menos. Você vai já entender porque essa estrutura é contabilizada como apenas um verbo. Assim como eu já tinha falado bem lá no início. Se você lê estão realizando, você bateu o olho aí você pensa, caramba, são 2 orações, certo? Errado. É apenas uma oração. Porque estão realizando, ele vem a ser uma locução verbal. E quando eu tenho uma locução verbal, eu vou contar essa locução verbal como apenas um verbo, como apenas uma única oração. Então, se a frase tiver locução verbal, eu vou contar apenas o verbo principal e eu vou contabilizar essa locução verbal como apenas um verbo. Resumindo, então, se você tiver uma locução verbal, você vai contabilizar essa locução como apenas um verbo. Só que para isso, em uma oração, é muito importante que você saiba o que é locução verbal e como que esse conceito ele vai implicar na questão da estrutura dessas frases e na estrutura da interpretação de texto, para que você consiga entender a frase, a oração e os períodos que compõem essa frase e essa oração. Mas, Diogo, o que é locução verbal? É muito simples. É quando eu tenho um determinado verbo auxiliar mais um verbo principal em uma das 3 formas nominais. Ué, mas quais são as formas nominais? Bem simples. As 3 formas nominais são infinitivo, gerúndio e particípio. Bem, mas para ficar bem melhor, eu coloquei aqui para você alguns exemplos de modos e maneiras que você poderá ler, interpretar e entender
compreender, claro, né? Porque senão não adianta, você tem que compreender aquilo que você está lendo. Então, eu coloquei aqui para você alguns exemplos. Olha só. Exemplo no infinitivo. Vão realizar. Eu tenho o verbo auxiliar vão, mais o verbo principal realizar. Vão realizar no infinitivo. Agora, vamos ao exemplo no gerúndio. Estão realizando. Bom, no verbo auxiliar, nós temos aqui o verbo auxiliar estão e mais o verbo principal no gerúndio realizando, do verbo realizar. Então, nós temos auxiliar mais gerúndio, assim como no primeiro exemplo, que nós tínhamos auxiliar mais infinitivo. E agora, nós vamos ao exemplo do particípio. Bem, nós temos também no particípio o auxiliar mais o particípio, que seria assim, tem realizado. O exemplo é, tem realizado. O verbo auxiliar é o verbo ter, e realizado, ele é o verbo realizar, só que no particípio. Espero que você tenha conseguido entender a diferença entre locução verbal no modo particípio, no modo gerúndio e no modo infinitivo. Agora que nós entendemos o que é locução verbal, nós entendemos o que é frase verbal, frase nominal, o que é oração e os períodos, nós vamos agora entender também sobre os períodos da oração. Bem, oração, ela vai ser um enunciado organizado em torno de um determinado verbo ou de uma determinada locução verbal. Só que um período de uma oração, ela vai começar lá no início, onde a gente inicia a letra maiúscula, e ela vai finalizar no final da frase, lá no pontinho final. É importante e é necessário que você entenda que a oração ela pode ser composta por períodos simples ou por períodos compostos. O período ele é organizado e estruturado em oração ou orações. Na prática, ele vai começar assim, desde aquela letrinha maiúscula do início da frase até o ponto. E eu espero que você não esqueça disso. Eu acabei de falar, estou repetindo, que é para que isso possa ficar fixado na sua mente. E aí, eu vou ter o período simples, que ele é o período com uma única oração, e o período composto, que vai ter mais de uma oração. Então, vamos ao conceito e exemplo de período simples. Não dormir durante a noite. Qual que é o verbo aí? O verbo é dormir. Eu não dormi durante a noite. Então, o período ele iniciou em não e finalizou em a noite. Então, quantos verbos nós temos aí? Isso mesmo, nós temos um verbo. Então, essa frase ela é composta por um período simples, porque eu só tenho uma oração e a oração é não dormir durante a noite, ou seja, período simples. Outra frase que nós podemos dar como exemplo é: as crianças estão brincando na calçada. Então, o seu olho bateu aí você viu, estão brincando. Será se isso é um período simples ou um período composto? Bem, isso é um período simples, porque nós temos aí uma locução verbal. Lembra que lá no começo eu te falei que a locução verbal ela é contabilizada como um único verbo? É aquela situaçãozinha aqui que eu estava te explicando ainda há pouco sobre locução verbal, do verbo principal, do verbo auxiliar mais o verbo principal no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Então, esse exemplo aqui, ele já caracteriza bastante sobre isso e ele ajuda também a exemplificar. As crianças estão brincando na calçada. Aqui é um período simples, porque eu tenho uma locução verbal e a locução verbal é estão brincando. Então, as crianças estão brincando na calçada é um período simples formado por apenas uma única oração. Então agora nós vamos aos exemplos de período composto. O período composto é quando eu vou ter mais de uma oração dentro do mesmo período. Aliás, uma oração dentro do período. Bem, coloquei um exemplo aqui para você.
Ele chorou quando soube que havia sido aprovado. Ele chorou quando soube que havia sido aprovado. Então, vamos aí tentar entender quais são os verbos ou locução verbal que estão inseridas dentro do contexto dessa frase, para que a gente possa entender se ela é ou não uma frase com período composto, uma oração com período composto. Bem, nessa frase, note que aqui eu vou ter mais de um verbo. Nós temos mais de um verbo. Ele chorou quando soube que foi aprovado. Ele chorou quando soube que havia sido aprovado. Perdão. Então, eu contei para vocês lá no começo que a locução verbal ela vai ser contada como apenas um verbo. Eu também acabei de repetir, e eu estou repetindo isso porque é muito importante que você entenda e que você compreenda isso. Então, essa frase, ela é composta por quantas orações? Quantas orações eu vou ter aqui? Vamos lá. Uma, ele chorou. É uma oração. Quando soube, é outra oração. E havia sido aprovado, é uma outra oração. Nota que aqui eu tenho um conjunto de 3 orações dentro do período. Então, aqui, se eu tenho um período composto por 3 orações, então, ele chorou quando soube que havia sido aprovado, é um período composto. Recapitulando, período simples, apenas uma oração. Período composto, mais de uma oração. Eu espero que você tenha entendido. E nós vamos deixar esses minutinhos aí que vocês têm para estar desenvolvendo a atividade proposta. Dentro do sistema de atividade, preparei aqui para vocês uma situação bem simples que vai auxiliar você a entender e a pesquisar além daquilo que nós abordamos aqui. Porque é muito importante para o processo de construção de conhecimento, para o processo de ensino-aprendizagem, que haja essa troca de experiência e essa troca de informações. Então, para isso, eu vou pedir que você produza e elabore um texto sobre o uso correto das sintaxe, baseado, claro, nesse contexto que a gente estudou aqui, de frase, oração e período. Eu espero muito que você tenha entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Então, um grande abraço. Tchau, tchau.